Bora desatar nó? Você já parou para pensar que a sua própria competência virou a sua própria prisão? Todo mundo te admira porque você entrega, você resolve, você sustenta, você dá conta, mas por dentro, esse cansaço está aqui, só fazendo ruído. E para você não escutar o seu cansaço, aí você coloca mais tarefas na sua vida. Eu sei, você sabe, é assim que tem acontecido. E tem uma coisa que é fundamental, é a gente perceber que ser funcional não é estar bem. Muita gente fica falando assim, não, mas assim, tá tudo bem, eu tô funcional, eu tô funcionando. Pois é, mas o funcional não é a mesma coisa que bem-estar. Muito pelo contrário. O funcional é a última etapa a se queimar. Então a gente não está bem, não está bem, mas continua funcionando. E funciona até para não ter que olhar para esse mal-estar. E isso vai virando uma grande panela de pressão. Então, quando essa panela explode, você sabe do que eu estou falando, porque se você ainda não explodiu, provavelmente você percebe que a explosão está próxima, porque é insustentável. Essa funcionalidade, ela é insustentável. E por que, que a gente fica nesse estado de dar conta, aguentar mais um pouco, mais tarefas, continua sendo funcional e a gente vai esticando essa corda? Porque muitas vezes essa é a única estratégia que a gente encontra para poder construir uma aparência para o mundo para que ninguém perceba o que está acontecendo de verdade. Ninguém perceba e nem você mesma. E nesse caso, vale questionar aquela sensação. Por que será que, se você parar por um segundo, a impressão é de que tudo vai desmoronar? E muitas vezes desmorona mesmo. Eu me lembro de uma época em que eu estava muito desse jeito, uma pressão. E nessa luta interna para a manutenção dessa funcionalidade, essa funcionalidade que tem dia contado. E eu lembro da sensação, eu não posso parar. Eu lembro de dizer para mim mesma, Laura, você não pode parar, porque se você parar, olha no seu redor, vai tudo, vai tudo desmoronar. Ninguém vai conseguir seguir adiante, porque você é o esteio. Pois é, e eu sustentei. Sustentei e resultado da história? Óbvio, né? Teve uma hora que esse alicerce se desfez. E aí, assim, a gente descobre que desmorona mesmo, isso é uma das descobertas, porque se a gente se coloca enquanto eixo de um contexto, de um ambiente, se a gente sai desse lugar de eixo, desmorona mesmo. Isso foi uma descoberta que eu tive que encarar, mas também descobri que desmorona, mas depois a coisa se reconstrói. Porque quando você sai desse lugar de eixo para dar conta de tudo, e que a casa cai, naturalmente, no tempo de cada elemento que faz parte desse contexto vai se, vai se recolocando, vai se redirecionando e vai tomando para si determinadas responsabilidades que nunca tomou para si. Até porque, se eu era o eixo, eu é que tomava as responsabilidades para mim. Então, assim, eu tenho culpa no cartório, tá? Então, nada de vitimismo. É só uma questão de tomada de consciência de que esse lugar de funcionalidade a qualquer custo não é sustentável, causa desmoronamento, sim, mas também abre uma nova possibilidade de novas construções. E no final das contas,
tudo se encaminhou. Levou um tempo, doeu, doeu, inclusive porque eu descobri que eu não tinha esse poder todo de segurar tudo e todos, não é? Isso a gente conversa em outro momento. Mas o importante é a gente se dar conta de que essa funcionalidade a qualquer custo não é um bom negócio para ninguém. E o grande problema disso tudo é que, para dar conta de tanta coisa, a nossa energia é canalizada para essas multitarefas, a gente acaba desligando outros aspectos da nossa vida. Porque, assim, é uma questão econômica, né? Eu tenho 100% de energia. Se eu coloco 99,9% de energia focada naquela multitarefas relacionada a toda essa bagunça, eu vou ter que desligar outros aspectos da minha vida. E isso é muito importante a gente se dar conta, porque a gente não percebe que desliga esses outros aspectos da vida e começa a normalizar esses aspectos desligados, como se tudo bem, não está acontecendo isso, tá bom, talvez eu nem queira. Não, não é porque eu não quero, é porque não tem energia para deslocar para esses outros aspectos. Então, eles são desligados, e isso é muito sério. Quantos aspectos da sua vida você vem desligando para dar conta de dar conta? E no meio dessa bagunça, a gente acaba acreditando que sentir é um luxo que não cabe. Tipo, eu não tenho tempo. E a gente começa a comprar a ideia até de achar que o sentir é mimimi. Conhece a história? Pois é, então eu não tenho tempo nem de sentir. Bora, 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 bora. Não vou sentir nada, porque isso é segundo plano, é desnecessário, não é importante. O importante é seguir cumprindo todas as tarefas, resolvendo tudo, dando conta de tudo, antecipando aquilo que pode vir a acontecer e já dando conta para que não aconteça. Sentiu que a gente perde o fôlego? Não tem espaço para sentir, né, minha linda? E aí, aqui, olhando, olho no olho, se eu, nesse exato momento, tirasse de você todos os crachás da resolutiva, quem de você sobraria aí dentro para ser cuidada? Puxa esse fio. Vamos refletir sobre essa desconexão interna, porque é isso que acontece. Porque chega uma hora que a mente não consegue pensar, se conectar com o sentimento. Não liga, esses dois pontos não ligam, eles ficam deslocados um do outro. E isso é uma desconexão interna, um dos efeitos dessa bagunça toda. E aí a gente pode estar aqui conversando, falando assim, nossa, a vida é muito dura comigo, como eu sou maltratada, como ninguém pensa em mim, como que a vida não me dá espaço. A gente pode seguir nessa direção vitimista. Mas eu quero te convidar a não olhar por esse prisma e lançar o seu olhar para uma direção que te dá poder de transformação. Porque o vitimismo, você fica refém da situação externa. Então, se você fica no lugar de se sentir maltratada pela vida, aí assim, vamos cruzar os braços e esperar que a vida não te maltrate mais. Isso é um estado de refém, e a gente não quer isso. Então, deixa esse vitimismo de lado, mesmo que você seja vítima também, mas esse não é o foco que nos interessa, porque é um foco que te aprisiona, não te liberta. Vamos deslocar nossa atenção para uma direção que te dá poder, porque o poder precisa estar na sua mão. Porque se não for possível para você mudar esse negócio todo, essa bagunça toda, aí assim, senta e espera, né? E a gente não quer isso. Então vamos olhar por outro prisma. Vamos lá? Minha linda, pensa comigo. Qual é o benefício assim escondido, oculto, mas que a gente precisa lançar luz nesse momento?
que é a nossa saída. Qual é o benefício para você quando você se determina ser forte? Ser forte, resolver tudo, ser funcional, a qualquer preço, seguir em frente. Qual o benefício que vem embutido nesse posicionamento de ser uma mulher forte, guerreira? Qual é o seu benefício? Ah, minha linda, pelo menos um. Enquanto você se conecta com esse lugar de ser forte, é diferente de força, ser forte, se exigir. Enquanto você se conecta com esse lugar, investe nisso e manifesta para o mundo esse lugar de existir, você está deixando de lado e negligenciando algo que é desafiador e é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, a gente fazer, que é colocar os nossos sentimentos para debaixo do tapete. E por que a gente faz isso? Porque, olha só, se ser forte dá trabalho, e dá com os sentimentos, dá trabalho em dobro. Então, qual é o benefício? Enquanto eu sou forte, enquanto eu dou conta de tudo, resolvo tudo de todo mundo, eu não tenho que olhar para aquela história toda que está ali debaixo do tapete. Deixa quieto. Esse é o benefício. Ai, Laura, que duro. Eu sei que é duro. Mas qual é o nosso propósito aqui? É que a gente possa ter lucidez, que a gente possa despertar a nossa consciência, que a gente possa lidar com a situação do jeito que é a única forma, é a única forma de transformar a nossa condição de mal-estar, de, de distanciamento do bem viver. Então, e tem outra coisa que a gente não pode perder de vista. Eu já falei várias vezes e vou falar sempre que for necessário, sempre que couber. Mesmo que a gente fique adiando, coloca para debaixo do tapete, eu não quero lidar com sentimento, esse negócio vai me dar trabalho, eu não, deixa quieto, deixa quieto. Em algum momento, essa situação, ela nos será apresentada. Então, não há como fugir do enfrentamento das suas próprias questões. A única diferença, e isso é muito importante que a gente tenha em vista, a única diferença é que quanto mais eu adiar, mais difícil será. Então, assim, é tipo faxina mesmo, né? Se eu demorar muito a limpar a casa, o dia que eu resolvo fazer faxina, ou vai dar um trabalho, não é não? Agora, se eu limpar enquanto ela está sujando, vai ser muito mais fácil. A coisa flui, não é mesmo? Então, não adianta usar da estratégia de canalizar a sua energia para ser forte, para ser uma guerreira, para dar conta de tudo, para poder se afastar de uma tarefa que é desafiadora, sim, deixa para lá, deixa quieto, deixa debaixo do tapete, porque lá na frente, em algum momento, essa situação vai chegar. E, em geral, chega por uns caminhos muito difíceis, porque pode ser pela dor emocional, pode ser por uma perda, pode ser por um estado de doença, de adoecimento, sabe? Porque vai ficando ali aquele acumulado de situações se transformando, se contaminando, e quando ela se manifesta, é muito mais comprometida. Então, assim, a gente perde duas vezes, né? Porque gasta a nossa energia para ser forte da conta de tudo, e depois haja energia para dar conta de tudo que vai aparecer e que a gente tentou esconder. Faz sentido para você? Então, assim, economicamente, não vale a pena uma conta que não fecha. Então, você precisa olhar para si mesmo, para a sua vida, para o seu entorno, para o seu contexto e identificar a sua estrutura externa, que é impecável, identificar
como é que está essa minha estrutura externa? Com tudo certo, tudo arrumado, tudo perfeito, mesmo demandando tanta energia. Então, é preciso olhar para isso e se dar conta dessa estrutura externa e o quanto perfeita ela se encontra e, ao mesmo tempo, identificar a condição interna. Porque se tiver tudo arrumado, mas eu estou super feliz, está tudo bem, olha, eu estou aqui me sentindo tão à vontade, tão autêntica, tão livre, e está tudo arrumado. Beleza. E não é para desarrumar. Mas quando está tudo arrumado, tudo impecável, mas você olha para dentro e a sua estrutura interna está em frangalhos, aí a gente tem que parar tudo, porque uma coisa está querendo compensar a outra. Aí a gente arruma todas as nossas gavetas para poder ter uma estrutura externa extremamente arrumada, para não dar conta de uma estrutura interna em frangalhos. Então, a gente tem que ter gaveta arrumada aqui fora e gaveta arrumada aqui dentro também. Ai, Laura, agora eu não sei o que eu faço. Ok. Você sentiu o incômodo? Te afetou? Essa conversa tocou? E, ui, ótimo sinal. Porque se não bateu em nada, ou está tudo certo por aí, ou você está colocando um filtro para não se dar conta e para não enxergar, ok? Então, se você estiver sentindo incômodo, caramba, não sei para que lado vou. Ei, doeu. É um bom sinal, porque a gente só consegue mexer e transformar naquilo que de verdade incomoda. Então, se está incomodando, tá bom, é bom sinal. Eu sempre gosto de lembrar que a angústia não é uma coisa ruim, não é uma inimiga. Ah, eu não quero ter angústia. Não, queira ter angústia, porque as suas transformações, os seus processos de mudança, processos de evolução, elas são efeitos de algum tipo de angústia. Porque a angústia diz assim, não está legal, precisamos buscar uma outra forma. Então, está sentindo uma medida de angústia? Está tudo bem. E olha para ela, porque se a angústia chega e a gente também joga para debaixo do tapete, essa angústia vai tomando uma dimensão que pode chegar a um estado de paralisação. E aí ela não fica produtiva. A angústia que paralisa deixa de ser uma angústia produtiva e passa a ser uma angústia adoecida, ok? Então vamos separar uma coisa da outra. Está sentindo essa angústia, esse incômodo? Ai, não sei para que lado vou? Ótimo. Você está no momento adequado para poder se perceber. E também precisamos colocar no nosso radar que, diante dessa angústia, desse incômodo, não dá para pegar aquele modelito, ser forte, resolver tudo, para trazer para cá. Você não precisa mudar tudo. Não. Você só precisa começar a se escutar. Não é da noite para o dia que a coisa se transforma. Mas é muito importante que, diante desse incômodo que você sente nesse exato momento, que você não negligencie. E uma das formas de que a negligência ocupa espaço é quando a gente se exige que tem que mudar tudo. Aí não tem que mudar tudo, não, ok? É um passo de cada vez. O primeiríssimo passo é começar a se escutar, sem o compromisso radical de que, ao me escutar, eu tenho que mudar. Não. Está tudo bem que você continue sendo forte, resolvendo, mas começa a se escutar, começa a se perceber, começa a se observar os momentos em que você está agindo a partir daquele lugar de resolver tudo. Esse é o primeiríssimo passo. É tomar consciência. Ai, minha linha, tomar consciência cria uma raiz interna, porque a partir do momento que eu tomo consciência, eu crio condições para começar a me responsabilizar. E aí eu saio definitivamente daquele lugar de que o mundo, a vida me maltrata.
e começo a assumir o meu lugar de poder. A vida pode até me maltratar, mas o que eu faço com isso? Isso é muito importante. E é efeito desse lugar de tomada de consciência. Então, apenas comece a se escutar, sem compromisso de ter que mudar nada. Combinado assim? E precisa de ajuda para isso? Bom, aqui eu tenho para te oferecer uma das coisas que eu posso te oferecer para te ajudar nesse momento, para tomada de consciência, são as cartas terapêuticas. Vai no link da descrição e vai lá conhecer as cartas terapêuticas, que é um lugar seguro para a gente poder ter uma conversinha ali entre nós, para poder começar a reorganizar a sua forma de lidar com esse seu momento que é tão desafiador. O meu convite para você, nesse momento, a partir do meu desejo sincero de que você dê início à sua jornada de transformação, à sua jornada evolutiva, o meu convite é que você possa olhar para além da sua produtividade. Tem muita coisa para você descobrir e trazer para a sua vida, para que você possa acessar a sua potência e possa manifestar a sua autenticidade e ocupar o seu real lugar no mundo. Eu te espero no próximo bordado.